Então vamos lá. O segundo tema de hoje é o decreto publicado hoje que obriga o uso de máscaras nos locais públicos do estado de São Paulo. A determinação prevê multa que vai de R$ 276 até R$ 276 mil para quem descumprir a regra, além de prisão de até 1 ano. O decreto entra em vigor agora, na quinta-feira. A pergunta nesse segundo tema é: o decreto é duro demais com a população e os empresários do estado de São Paulo? Começamos com você, Caio, por favor. Duro demais é um eufemismo, né, Mona Lisa? Esse decreto é inconstitucional, ele viola o artigo 196 da Constituição. Já li esse artigo aqui para o espectador da CNN. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, bastaria aí uma interpretação de texto assim de nível ginasial para entender que prover equipamentos de proteção individual à população é primeiramente responsabilidade do Estado, né? Esse dever ele ainda se impõe de maneira mais óbvia quando o uso de máscara, né, é objeto de um decreto draconiano que impõe multa e prisão para quem desobedecê-lo, né? A imprensa noticiou, como você bem disse, né, Mona Lisa, que as multas podem chegar a valores astronômicos, né, dezenas, centenas de milhares de reais. Então, agora em São Paulo, sai mais barato assassinar alguém do que andar sem máscara na rua, porque homicídio não tem multa. Mas, enfim, se essa medida de profilaxia, né, de prevenção, ela é tão relevante a ponto de justificar a prisão de um cidadão saudável e a violação dos seus direitos fundamentais, então por que raios o governo de São Paulo demorou meses para implementar esse protocolo? É uma contradição no próprio ato, né? E para seguir aqui no meu comentário, eu acho importante verificar uma informação, né, que já foi falada, que imprensa é considerada como uma atividade essencial, correto? Não é isso? Então, é isso que garante aqui o nosso passe livre para trabalhar durante a pandemia, né? Ao contrário de grande parte da nossa audiência, duramente penalizada com a imposição desse isolamento social horizontal em todo o território paulista. Pois bem, quando a gente bate o olho aqui no decreto número 64.959, desse 4 de março, né, promulgado pelo governador João Dória, me chamou a atenção um trecho aqui do artigo 1º que diz o seguinte: enquanto perdurar a medida de quarentena, fica determinado o uso obrigatório de máscara de proteção facial. Aí vem o inciso 2º, a linha A, que diz o seguinte: fica determinado o uso obrigatório de máscara no interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais. Ou seja, se for para a gente seguir a letra fria do governador, a partir do dia 7 de maio, nós precisaremos usar máscara para fazer o programa. Afinal, ninguém está acima da lei. E ninguém quer correr o risco de pagar uma multa exorbitante, né? Por outro lado, conhecendo o bom relacionamento do governador de São Paulo com a imprensa, eu antecipo uma revisão desse decreto para nos privilegiar. É injusto, mas é provável, né? Então, por hora, eu vou continuar fazendo aí os meus comentários sem máscara. Fica a seu critério, Caio. Se você quiser ficar com máscara, problema algum. E só eu vou seguir a lei, Mona Lisa. Só para deixar muito claro, todas as vezes em que a câmera passa ali na redação, vocês vão ver todos os funcionários de máscara. Claro que para apresentar jornal e debate não dá para ter máscara, mas se você quiser, ok. Augusto, por favor. Olha, eu ontem fiz uma defesa, continuo fazendo essa defesa, a importância do uso de máscara. Por quê? Porque estudos, agora não majoritários, mas unânimes, defendem que, no momento, é uma forma bastante importante de conter o contágio. Eu acho, inclusive, que esse decreto, que é hoje do Estado de São Paulo, deveria, na verdade, ser uma decisão de todo o país. Eu acho que as máscaras deveriam ser uma obrigação e deveriam se tornar obrigatórias em todo o país. Acho que o governo federal demorou muito em propor alguma medida. Na verdade, o governo federal demorou a propor qualquer medida. Mas eu tenho que concordar, e faço agora uma ressalva com imenso respeito a quem redigiu este decreto, a redação é muito ruim. Primeiro que não fica claro essa gradação da multa, que é uma gradação bastante considerável, de R$ 270 a centenas de milhares de reais, qual é a forma de gradação, porque pessoas receberão uma multa de R$ 200 e outras de um valor muito mais alto.
Essa questão das atividades essenciais também ficou pouco clara, mas o que me chama a atenção, e falo mais uma vez respeitosamente, é quem fez e quem redigiu o decreto. O que me causa um incômodo bastante grande é trazer dentro de um decreto questões ligadas ao Código Penal. Não pode um decreto falar em possibilidade de prisão que não cabe, obviamente, ao governo do estado, à prefeitura ou coisa que o valha, mencionar essa possibilidade ou até, de certa forma, sugerir a possibilidade de prisão. Isso é competência da polícia, isso é competência do Ministério Público, é competência da Justiça.